Levítico, capítulo 21. Yahvé disse a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Tu lhes dirás: nenhum deles se tornará impuro aproximando-se do cadáver de alguém do seu povo, a não ser que se trate de parente seu muito chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão. Também por sua irmã virgem, que permanece sua parenta próxima, visto que não pertenceu a nenhum homem, poderá tornar-se impuro. Por uma mulher casada dentre o seu povo, não se tornará impuro, pois se profanaria. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba, e nem farão incisões no corpo. Serão consagrados a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas a Yahvé, o pão do seu Deus, e devem estar em estado de santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo. Eu, Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana também a seu pai, e deve ser queimada no fogo. O sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não desgrenhará os cabelos, não rasgará suas vestes, não se aproximará do cadáver de nenhum morto, e não ficará impuro, nem por seu pai, nem por sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada pela prostituição, não as tomará por esposas. Somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois sou eu, Yahvé, que a santifico. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e dize-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Pois nenhum homem deve se aproximar, caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Homem que tenha o pé ou o braço fraturado, ou seja corcunda, anão, ou tenha berida no olho, ou dartro, ou pragas purulentas, ou seja eunuco. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, poderá se aproximar para apresentar oferendas queimadas a Yahvé, se tiver algum defeito. Tem defeito, e por isso não se aproximará para oferecer o pão de seu Deus. Poderá comer dos alimentos de seu Deus, coisas santíssimas e coisas santas, porém não virá até junto do véu, e não se aproximará do altar. Ele tem um defeito e não deve profanar as minhas coisas sagradas, pois eu, Yahvé, que a santifiquei. E Moisés disse isso a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Seguindo então, só lembrando, gente, que toda essa parte do Levítico, a partir do capítulo 17, é a lei de santidade. Então fala muito sobre as questões do que cada um no povo de Israel tem que fazer para ser santo. E aqui a gente tem então que aqueles que são mais chamados à santidade, a estar parecido com Deus ou próximo de Deus, são os sacerdotes. Afinal, são eles que oferecem o sacrifício a Deus e são aqueles que têm que estar mais puros para tocar nas coisas sagradas e não as profanarem. E aí, então, por isso, eles têm leis mais severas, regras mais severas a serem seguidas. Bem, uma coisa interessante aqui é o versículo 8, eu acho ele muito bonito, porque é algo que vale muito até hoje, que fala assim, do sacerdote, né? Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo. Eu, Yahvé, que vos santifico. Então, assim, essa importância de como oferecer o pão de Deus é uma atitude profundamente santa. Ele está agindo ali como se Deus fosse, pois Cristo é o único verdadeiro sacerdote. Então, ele está participando ali do sacerdócio de Cristo. Então, assim, esse versículo é muito legal, porque mostra, assim, o respeito profundo que o povo tem pelo sacerdócio. E falando em respeito profundo pelo sacerdócio, vamos falar da falta de respeito ao sacerdócio, que tem logo em seguida. Fala-se bem assim no versículo 10, que o sumo sacerdote não desgrenhará os cabelos e não rasgará as suas vestes. E o que acontece lá em Mateus 26 e em Marcos 14? Mateus 26, 65 e Mateus 14, 63. Justamente isso. Perante o que Jesus fala sobre estar sentado à direita do Pai,
o sumo sacerdote rasga as suas vestes. E por que eu acho isso interessante? Porque ele está ferindo a lei sobre o sumo sacerdote. Como eu gosto de ler isso, é que está mostrando que não é mais ele o sumo sacerdote. Ele tinha a descendência de Levi, justificando o sacerdócio. Era um levita. Ele tinha a herança que vinha lá de Arão e Moisés. E aí, no que ele rasga suas vestes, ele está simbolizando como ele não é mais um sacerdote, agora é Jesus. Que é sacerdote não por ser descendente de Levi, mas por ser é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Melquisedeque é uma figura importante? Eu falei isso lá nas análises do Gênesis, que é porque Melquisedeque ele é o rei sacerdote, ele é rei sacerdote, e ele vem sem genealogia. Então ele é importante porque ele não é preso pela carne. Ele é alguém que é sacerdote porque ele é consagrado do Deus Altíssimo, assim como Jesus também. Então os nossos sacerdotes, atualmente, eles não precisam mais ser do mesmo clã, não precisam mais ser descendentes de Moisés, ou de Arão no caso, né? Porque eles são sacerdotes participando do sacerdócio de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Então ele não está mais preso à carne. E uma coisa que eu acho bem legal aqui no final do capítulo é a ideia de que o sacerdote não pode ter defeito, ele tem que ser perfeito. Então ele fala assim que nenhum sacerdote pode ter qualquer um dos defeitos e isso impediria de oferecer o sacrifício, pois o profanaria. Mas eu penso o seguinte, eu acho que uma leitura que faz sentido aqui é que nenhum sacerdote é sem defeito. Afinal, Jesus mesmo falou, aquele que entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, pensando mais profundamente, todo sacerdote tinha algum defeito. Então, como é que é possível ter algum sacerdócio válido se os sacerdotes aqui estariam profanando o sacrifício a Deus por terem defeito? Porque isso aqui eu acho que está profetizando sobre Jesus. Porque ele é o sacerdote sem defeito. Ele sim veio até nós porque é livre de pecado, é livre de qualquer defeito, porque é Deus feito homem. Então, só por meio da participação nele, que é o único verdadeiro sumo sacerdote, que nós podemos agir como sacerdotes. Nós aqui, estou falando, claro, do sacerdócio separado entre o sacerdócio especial dos ministros ordenados e o sacerdócio comum que recebemos no batismo. Mas tudo isso só é possível porque Cristo é sacerdote. Qualquer sacerdócio que vem da nova aliança só faz sentido porque Cristo cumpriu isso aqui, de ser o sacerdote perfeito, sem defeitos realmente. E uma última coisa que eu notei agora lendo, que eu vou já deixar meu asterisco de estou forçando a barra. Que ele fala bem assim, sobre a questão do sumo sacerdote tomar por esposa uma mulher ainda virgem. E ele fala isso especificamente para não profanar a descendência, pois Yahvé santifica sua descendência. E eu acho que isso tem muito sentido em Maria. Claro, Maria não é esposa de Cristo, mas no sentido de que Deus toma por mãe da sua descendência, chamada santidade, uma mulher virgem. Então, eu li isso aqui e lembrei de Maria agora. O fato de que da linhagem que vem de Jesus, da linhagem que vem a partir dos filhos pela fé, a mãe, a esposa virgem que Deus escolheu para ser a mãe dessa descendência, para gerar essa progenie. Gerar progenie foi redundante, mas enfim, era uma mulher virgem e tinha que ser uma mulher virgem. Isso é muito importante, porque se a descendência que Deus escolheu por meio do seu filho, que era sacerdote, tem que ser a partir de uma mulher virgem. Então, Maria tem que ser virgem, gente. Desculpa.